José Muniz, querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia Pio. Um prazer para mim, uma honra. Maravilha! E hoje vamos ter o prazer de escutar um pouquinho sobre você, sobre a sua história, sobre quem é José Muniz, sobre todo esse processo que você passou. Você passou pelo método, você experimentou o método, todos os passos. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para o pessoal como foi para você passar pelo método. Primeiro, quem é José Muniz? Se apresenta para a audiência. Sou cirurgião dentista, né? Meu nome é José Muniz, cirurgião dentista. Eu tenho uma vida acadêmica muito longa e sou um profissional também que atuo no meu consultório particular. E eu gosto dessa divisão entre a vida acadêmica e o consultório privado. Em um determinado momento da minha vida, eu comecei a olhar mais para uma outra questão que eu chamo de causa, que é pessoa com deficiência, depois do nascimento da minha filha, e muitas transformações vieram a partir desse momento. Eu não sabia muito como lidar com essas emoções, e uma questão importante foi eu separar a emoção do sentimento, e eu vi muito bem o que é essa separação após a transformação pessoal, o processo. O processo ele é extremamente importante para que a gente coloque as coisas nos devidos locais e que a gente tenha atenção, né? Um estado de atenção para que todas essas emoções sejam transformadas em sentimentos. O, uma das questões também que me chamou muita atenção, né, quando eu fui buscar a parte onde em mim gritava sobre um outro olhar. O que está acontecendo tanto comigo? O que é tão repetitivo na minha vida? Onde as questões que eu trago elas me trazem estado de sofrimento? Isso começou a me incomodar muito, Patrícia. Me incomodar muito. E eu comecei, voluntariamente, buscando ferramentas de autoconhecimento, fiquei vendo, gente, isso aqui faz todo sentido. Comecei a estudar física quântica, comecei a estudar a interação entre ciência e espiritualidade. Falei, isso faz todo sentido. E quando a gente se coloca no caminho, né, o caminho aparece. E isso foi muito importante para mim, passar pelo processo, que o processo foi objetivo, claro, e transformou verdadeiramente o meu olhar. Resumo, o que te levou a procurar o processo e qual foi a transformação que você passou depois do processo? Quem era o José antes e o José agora? Qual que é a grande diferença que você está vendo? O que me levou a buscar o processo, desde muito jovem, eu sempre tive uma identidade espiritual que eu confundia com religião. Eu confundia minha espiritualidade com religiosidade. E eu ficava mudando de religião. E, a minha fala era assim: eu gosto de um pouquinho de cada uma, e eu vou. E aí acabava que, por eu ser ocidental, né, eu me vinculei mais com as religiões ocidentais do que as religiões orientais. Mas eu também tinha a minha busca diante das religiões orientais. Teve um momento da minha vida que eu busquei uma profundidade maior dentro dessa questão que eu entendia como espiritualidade e me ajudou muito na minha caminhada. Ali foi um grande insight de que religião e espiritualidade eram coisas que poderiam e deveriam andar separado. E isso ficou adormecido por um grande tempo da minha vida, porque foi o primeiro insight. Eu nem tinha entrado para a faculdade ainda. Foi o primeiro insight para mim de desenvolvimento pessoal na minha vida, foi esse. E depois, outros gatilhos importantes da minha vida foram me despertando essa curiosidade. Eu experimentava momentos da minha vida onde eu tinha mais liberdade financeira, e aí logo na frente eu vivenciava escassez, relacionamento.
relacionamentos disfuncionais, relacionamentos que não me levavam ao meu crescimento, e essa questão da dependência afetiva, colocar a minha vida muito na mão do outro e entender menos sobre essa grande chave que nós somos responsáveis por tudo, por que vivemos, por que construímos, o outro não é uma participação apenas para que a gente cresça com respeito a isso. E eu, de verdade, falei assim, no final de 2000, antes, no início de 2023, eu já estava em um processo muito de autoobservação, de construir um momento diferente para a minha caminhada. E chegou um momento que eu falei assim, não, chega, chega, agora é comigo. E aí foi o grande mergulho, Patrícia, foi o grande mergulho quando eu me dei o presente de fazer o que os grandes mestres, os grandes filósofos sempre falavam, que falam sobre isso, né? Conhece a ti mesmo. E o desenvolvimento pessoal é isso, botar o poder na tua mão. Exatamente, porque você é o único que pode, né, construir o seu caminho. Ninguém pode construir o seu caminho por você. E a maioria das Não, pessoas que passam pelo método falam exatamente isso, que a única coisa que eles não entendiam é que eles poderiam fazer isso, né? Porque sim. sempre temos um intermediário em qualquer lugar, às vezes, né? Muitas vezes, quando procuramos, sempre dependemos de um intermediário. E agora, quem é o José Muniz de agora? Qual foi a grande transformação e o que que você está experimentando agora? Primeiro, Patrícia, eu quero dar um relato que ficou faltando no anterior, é que eu entendi também que o cérebro do homem e o cérebro da mulher são cérebros diferentes. Eu, como homem, eu entendia que, por exemplo, você fazer uma consultoria, você fazer uma tutoria, era algo que não valia a pena, algo que não era positivo, vamos dizer assim, para o crescimento. E eu desconstruí isso tudo. Você ter alguém que te conduza, alguém sério, alguém que possa verdadeiramente, que investiu verdadeiramente, que tenha vivenciado na própria vida, é muito valioso. É alguém que te conta o resumo dos livros de uma forma assertiva. Né? Então, alguém que te conduz, que traz a sua luz e que coloca verdadeiramente a transformação na tua mão. Ela não te retém, ela te liberta. Isso é muito importante, você ter alguém que te liberte, que não te retenha. Porque o desenvolvimento pessoal é libertador por isso. Tem prazo para começar e prazo para terminar. Se o tutorado ele não entendeu a mensagem, tá tudo bem também. E eu venho entendendo a mensagem todos os dias da minha vida. O processo do desenvolvimento pessoal que eu passei com você, ele me trouxe essa luz, essa possibilidade de enxergar talvez o caminho que eu estivesse trilhando de uma forma mais pedregosa, de uma forma mais longa. A gente encurta o caminho. E é transformador por isso, porque a velocidade é você que dá, a gente que dá. E eu quis dar essa velocidade para a minha vida, eu quis me presentear com essa mudança. E não quer dizer que eu não tenha dificuldades, que eu não tenha desafios, mas o olhar é completamente diferente quando a gente está buscando uma transformação pessoal. Então, tem uma ferramenta que eu adoro, que quando chegam os desafios na vida, eu faço a pergunta: o que está certo sobre isso que eu ainda não compreendi? Porque tudo que me chega, eu cresço. Tudo eu cresço. Isso é transformador. Maravilha, né? Então, ou seja, a forma com que você lida com os desafios e a sua percepção mudaram, Completamente. né? Completamente. É, A gente chama isso de sistema de crenças. A não se, transformação do sistema de crenças é o que te vai levar ao resultado.
Eu sou dentista, né? Então minha mente foi muito treinada para biologia. E quando eu comecei a entender e a retirar esse sistema de crenças que existe uma ciência mãe, que é física quântica, e dentro dessa ciência mãe, tudo emerge, inclusive a biologia, o corpo, a mente, o pensamento, tudo é uma frequência, é uma energia, é uma onda. E quando você começa a entender isso verdadeiramente e vivenciar isso, que é um sistema único, ele não é separado, é transformador. É isso. Você se torna responsável mesmo por construir o futuro que você quer A construir. autorresponsabilização, eu falo todo dia para mim isso. Eu sou responsável integralmente pelo meu resultado. Não existe nada que esteja na mão do outro. Tudo está na minha mão. A responsabilidade é única minha. E eu, como um ser que pertenço a esse sistema único, eu tenho acesso a tudo, desde que eu promova essa oportunidade, esse presente para a minha vida. É isso. Você, como observador consciente, escolhe a todo momento a realidade que você quer manifestar agora, né? Exatamente. Então, foi um processo onde foi uma desprogramação emocional muito forte, né? Foi um trabalho muito forte das emoções para entender esse processo, é o processo de ir para dentro, né? E a partir do momento que você se permite ir para dentro e se tornar forte aqui dentro, você acaba se tornando maior do que o meio. É isso que você está falando. Hoje em dia pode acontecer e continuam acontecendo as coisas, mas você está forte, você tem as ferramentas, você continua trabalhando com as ferramentas e isso torna você cada vez mais resiliente às situações e mantém a consistência na sua caminhada. É isso? É isso que você Sim, sente? sim. O poder da ambiência, né? O ambiente ele modela. E quando a gente muda, é interessante quando você falava as coisas para mim no início do processo, eu não entendia muito bem, mas eu seguia. Está muito claro para mim onde foram onde eu, os pontos, né, de crescimento que eu tive na minha vida ou de dificuldade que eu experienciei, ficou muito claro. E após o processo, eu consigo identificar verdadeiramente aonde é que eu devo atuar para que eu atinja os objetivos que eu quero alcançar. Em todas as áreas da minha vida. Profissional, relacionamento, desenvolvimento pessoal mesmo. Por quê? Porque quando a gente passa pelo processo e a nossa energia, o nosso movimento, ele se coloca em uma posição de conformidade, as coisas acontecem. Acontece no lado financeiro, acontece no lado pessoal, acontece do ponto de vista de estima, o corpo, o autocuidado, tudo é um grande pacote de desenvolvimento que ele não é separado. E ele vem nesse processo de crescimento junto com o seu desenvolvimento e a sua capacitação e o seu entendimento diante dos processos de crescimento que você se dispõe. Então, assim, foi assustador, e é ainda, continua sendo, quando muitas vezes eu estou fazendo as minhas práticas, fazendo o que tem que ser feito, que eu aprendi, e logo depois acontece. Logo depois eu tenho uma experiência e aquilo me mostra, nossa, como esse processo ele é importante, verdadeiro e científico. Não tem nada de mágica. É uma ciência e que essa ciência verdadeiramente se materializa. É o que as pessoas chamam aí de cocriação, que na realidade é a autorresponsabilidade e é você se colocar como autor da sua própria existência. Perfeito, maravilha. E você que já vem a um longo caminho nesse processo, nessa procura, o que que esse processo tem de diferente dos outros processos que você experienciou? Qual que foi a virada, a sacada? A grande diferença, Patrícia, para mim, foi essa oportunidade de unir as peças do quebra-cabeças. Quando a gente começa a unir as peças do quebra-cabeças, por exemplo, a gente foi treinado, todos nós fomos treinados para separar a ciência da espiritualidade.
Quando você entende que não tem separação, que é tudo junto, se a gente muda, e existem ferramentas poderosíssimas para que isso aconteça, a gente muda literalmente tudo. E mudando, o resultado aparece. E não mudando, os resultados são os mesmos. Por quê? Se você mantém os mesmos níveis, né, do que você participa, das mesmas condições de vida que você mantém, os resultados não podem ser diferentes. E as ferramentas do autodesenvolvimento, elas promovem isso. Existem várias ferramentas. E a gente se adapta a que a gente melhor tem afinidade. O importante é que se mantenha com um projeto definido e com uma resiliência, né, como pauta de vida para que tenha toda esse resultado. Porque ele não é uma mágica, ele é uma construção. É uma É um construção. processo. E se é um processo. E se a pessoa acha também que é uma mágica, não vai acontecer. Você vai ter lá sua melhora, mas ela não é resiliente, ela não vai persistir, ela não vai caminhar contigo. Ela não vai estar com você por todo o seu processo de desenvolvimento. Então, é a resiliência e o trabalho nessa resiliência que vai te dar constância para que você consiga realizar o seu sonho de uma forma real e não de uma forma utópica, né? A resiliência, eu quero falar porque eu sou dentista, né, sou ortodontista, e a resiliência em ciência, em ortodontia, ela tem uma definição que é a seguinte: resiliência é a tendência de voltar à posição inicial. E não é dessa resiliência que nós estamos falando. Sim. Essa resiliência que a gente está falando é você suportar o processo, entender que ele tem um espaço de tempo para que as coisas mudem, que você seja resiliente ao processo, que você entenda que esse processo ele é importante, mesmo que você ainda esteja passando por um desafio. Que esse desafio da transformação ele vai te levar a um novo momento, a uma nova posição de vida. É isso, né? É Essa atrás, posição inicial foi a que te levou aos resultados negativos. exatamente, né? E a parte da consciencialização, né? Você se tornar consciente, né? Nós chamamos isso de metacognição na neurociência, quando você se torna consciente de como tem sido até então. Então, quando você Uhum. toma consciência, você consegue fazer esse movimento de mudança, né? Então, o que que Sim. acontece, né? Muitas pessoas, elas estão inconscientes ainda, achando que estão criando conscientemente uma nova realidade, por isso que elas têm a sensação que elas sempre voltam à realidade anterior. Então, é isso que nós vamos propor, e é nesse método que nós vamos conduzir as pessoas no Resiliência Psíquica Total, né? Uma parte de desprogramação intensa emocional, e depois trabalhar a qualidade de presença, trazer para o momento presente, e depois trabalhar o futuro, né? Exatamente. Cocriação do futuro. Então, é realmente um método completo de uma ressignificação e um processo onde as pessoas, como você também, saiu com todas as ferramentas comprovadas cientificamente e ainda está trabalhando, né? Nós trabalhamos em nós, porque eu também fui transformada por esse processo, né? E ele, Maravilha. e ele é vivo. Ele é vivo, ele ocorre todos os dias. Ocorre todos os dias. E eu repito, a gente não deixa de ter os desafios. Os desafios são entendidos de uma forma completamente diferente. E eles te trazem uma informação desses desafios. E essa informação é o poder. O que você faz com essa informação é um grande poder. E a gente se colocar diante da vida como um grande observador e que a vida é a grande professora e que esse professor ele está a seu dispor, não está contra você, ele está a seu favor, porque o universo é positivo. Essa positividade do universo é que a autotransformação te traz. É você poder experienciar de forma consciente tudo isso, né? E é isso que o Sim, processo te traz. autoconhecimento a gente ensina
e aprende e disponibiliza a utilizar essa ferramenta de uma forma científica e positiva. Né? O mais importante é isso, é tornar as pessoas líderes, não deixá-las dependentes de nada para que elas consigam o resultado que elas querem alcançar na vida delas. E Sim, saindo com as ferramentas corretas, são as ferramentas delas, levar para a vida delas para utilizar todos os dias, né? sim, sim. Essa Maravilha. reprogramação, ela é fundamental. Ela é fundamental a reprogramação. É como as velas do barco, elas buscam o vento. Muitas vezes a gente perde um pouco do norte e tem uma expressão que eu gosto demais, que acho muito legal e tem muito a ver com o processo, que é muitas vezes o barco balança. É para saber quem é que fica e quem é que sai. E quando o barco balança, você tem o poder de colocar as velas para onde você quer que vá. Esse poder é nosso. E o barco é seu. Então, o que sai e o que fica é você que escolhe. Exatamente isso, né? Então, o processo de ir para dentro, de você se tornar forte internamente, vai te auxiliar a ficar dentro do barco. É isso? Exato. O barco é seu. E a É, velocidade do barco é você que dá. é isso. Para onde Maravilha. vai esse barco também é você que decide, porque a direção é muito mais importante do que a velocidade. Exatamente, né? E é isso que eu estava falando no podcast que eu participei. E hoje, o que que nós vemos? As pessoas com velocidade na direção errada. Elas são muito preocupadas com a velocidade, desde elas pararem, realizarem um processo de reprogramação total e depois elas vão estar viradas e elas podem pegar a velocidade depois, né? A hora que elas já tiverem o autoconhecimento, a hora que elas entenderem como elas funcionam, como a energia delas funciona, com as ferramentas corretas, e aí elas têm a segurança para continuar, né? Patrícia Pio tem um ditado egípcio que eu gosto demais desse ditado egípcio, e ele é muito forte em mim, que ele fala o seguinte: as pessoas têm medo do tempo e o tempo tem medo das pirâmides do Egito. É aonde você coloca, onde você se coloca e como você se coloca, qual é o peso dos seus alicerces. A base, Isso a base. Isso é atemporal. é isso. É maravilhoso. É maravilhoso. E tem outro também da professora que ela fala que crie raízes fortes, porque não é qualquer vento que vai te derrubar. Então, todo dia trabalhe nas suas raízes. Toda semente, ela cresce primeiro em direção do fundo da terra para baixo. Toda semente ela cresce primeiro para baixo para depois ela se expor. Então existe um período do crescimento pessoal, do desenvolvimento pessoal, que é um período de recolhimento. Exatamente. Esse período de recolhimento ele deve ser respeitado. E a grande maioria das pessoas, quando passam por momentos difíceis, elas querem o contrário, querem ir buscar fora o que não se encontra. E o Exatamente. resultado só se encontra dentro. É Então, isso. primeiro, o caminho é para dentro. Depois, você vai desfrutar o que você quiser de uma forma permanente, sustentável, coerente. Isso é mágico, isso é fundamental ao entendimento. É Isso, para isso. mim, hoje é a grande ferramenta. E eu te falo assim, verdadeiramente, se isso tivesse chegado há mais tempo, se a gente puder levar isso a mais pessoas o mais rápido possível, se isso chega às pessoas com mais velocidade, o resultado é completamente diferente. A gente trabalha uma humanidade com isso, Completamente diferente. né? E essa é a proposta do projeto. Por Sim, isso que nós nos unimos
né? Eu fiquei extremamente feliz da forma que você interiorizou e você extravasou, né? Todo esse conhecimento já foi algo que você realmente estava procurando e você encontrou. Quando a gente se coloca à disposição, né? Porque esse conhecimento, ele é latente, né? Ele está ali latente. Quando você oportuniza e dá atenção a ele de uma forma consciente, ele vem. E é um convite que eu quero fazer a todas as pessoas, é que elas oportunizem essa possibilidade desse conhecimento ele aflorar, porque é permitido a todos, não é seletivo. De jeito nenhum, exatamente. Ele é É permitido a permitido a todos. todos. Então, o que que é interessante, né? Tem algumas pessoas já procurando, querendo saber sobre o processo. Nós vamos entrar em semanas de lives, nós já vamos dar as datas. Agora, o que que é importante trazer para as pessoas, né? Que no link da bio, logo no primeiro link, tem uma caixinha para inscrição, para colocar o e-mail para que as pessoas depois possam entrar no nosso grupo, na nossa comunidade de WhatsApp. Por lá nós vamos estar avisando, né, todas as nossas lives e vai ter bastante coisa legal. Então é importante, né, já começar a fazer esse movimento e quem tiver qualquer dúvida pode falar comigo ou pode falar com o José, que nós vamos orientá-lo, né, José? Exatamente. Vai ser um grande prazer, uma grande honra estar com vocês. O processo de desenvolvimento é ininterrupto, a gente vai iniciar uma caminhada juntos. E a gente tem um prazer, né, uma felicidade muito grande, né, Patrícia, de estar de mãos dadas, porque é possível, porque é o nosso propósito de vida. E se eu conseguir, se a Patrícia conseguiu, você consegue. Você Exatamente. consegue. São ferramentas possíveis de serem executadas. Não existe nada que seja utópico, nem que tenha Nada. grau de dificuldade aumentada. É um querer. E dentro desse querer, nós estamos juntos com você. Pode contar conosco. Exatamente, exatamente. Todas essas ferramentas, elas foram desenvolvidas, trazer um pouquinho também, falar um pouquinho, né? é, a minha primeira formação é em medicina veterinária, então eu tenho um cunho científico muito forte também pelo Butantan. A minha residência foi no setor de imunologia, lá da USP. Então eu já venho nessa parte de estudo há muitos anos, né? Então, há 15 anos eu trabalhei como médica. E depois eu entrei no desenvolvimento pessoal e eu fiz muitos cursos de desenvolvimento pessoal, terapias energéticas. Então, todas essas ferramentas, elas foram desenvolvidas milimetricamente, né? Para que as pessoas possam, sim, ter esse resultado. São ferramentas fáceis de utilizar e ferramentas que vão trabalhar, né? Com todo o conjunto que as pessoas vão aprender dentro do processo. Então, Sim, José, eu agradeço imenso. Esse bate-papo que nós tivemos aqui é o primeiro de muitos que vamos ter. É um projeto lindo que está começando e nós vamos juntos nessa caminhada para que a gente possa, sim, através da individualidade, através do trabalho de cada um, impactar a humanidade de uma forma é grande, isso. É né? isso aí. Então é Mensagem isso. escuta o seu coração e vem conosco. Muito obrigada, querido, tá bem? Obrigado Muito você.